Olá, pessoal. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o conceito de tipo abstrato de dados, que é um conceito independente de linguagem, e vou falar do comando struct da linguagem C, que permite a definição de tipos estruturados pelo programador. E esse comando struct está bastante relacionado com os tipos abstratos de dados, também conhecidos como TADs. Esses dois conceitos vão ser importantes para a gente compreender e implementar algumas estruturas de dados fundamentais que a gente vai ver nas próximas aulas. Para a gente entender melhor o que é um TAD, né, um tipo abstrato de dados, e também uma estrutura de dados, eu vou fazer um paralelo entre esses conceitos, começando com um conceito mais simples e que vocês já trabalham há algum tempo, que é o tipo de dados. O que é tipo de dados? Bom, vocês conhecem já alguns exemplos de tipo de dados, né? Como int, float, char, né? E existem vários outros dependendo da linguagem, né? Na linguagem C, por exemplo, esses três tipos aí são bastante comuns. O que realmente significa, né, ou define um tipo de dados? Ele define o domínio de um dado, né? E o domínio, o que é o domínio, por exemplo, de uma variável? São os valores que essa variável pode assumir, certo? Isso é o que um tipo de dado é usado, é para isso que serve o tipo de dado, né? Definir quais são os valores possíveis de uma variável, por exemplo. Então, a variável do tipo int, né, é uma variável que pode assumir valores, números inteiros, negativos ou positivos, dentro de um determinado range, né, Agora, a gente não usa tipo de dados só para variável, né? Tem outras coisas nas quais a gente usa tipo de dados. Por exemplo, em retorno de funções, né? Que a gente chama também como tipo da função, né? O tipo do retorno é o tipo do valor que a função pode retornar. E esse tipo define, de novo, o domínio desse valor, né? Quais são os valores possíveis, né? Se são números inteiros, números reais, caracteres, strings, né, ou qualquer outro tipo. Constantes também, a gente pode definir constantes definindo um tipo, isso algumas linguagens têm, outras não. E parâmetros de função, né, também a gente define o tipo e tem outras situações, inclusive nesse vídeo a gente vai ver outras situações em que a gente usa esses tipos de dados, certo? E aí, os tipos de dados, a gente pode separar eles em diferentes tipos de dados, né? Diferentes categorias de tipos de dados. Os que vocês conheceram primeiro são os tipos primitivos, são os tipos que já estão definidos na própria linguagem, inteiro, né, ponto flutuante, às vezes tem mais de um tipo inteiro e um tipo ponto flutuante, né? Na linguagem C, por exemplo, a gente tem o int e o long, que são tipos inteiros. O char também pode ser encarado como um tipo inteiro, pode ser usado como um tipo inteiro. Como ponto flutuante, a gente tem float e double, né, caracteres e booleanos e assim por diante. Esses são os tipos pré-definidos na linguagem, em que, em geral, existe palavras-chave associadas com esses tipos. Mas existem outros tipos de dados, alguns vocês já viram também, que são definidos pelo usuário. Por exemplo, vetores e matrizes. São o que a gente chama de tipos compostos homogêneos, porque são variáveis compostas, né, que o usuário define, você dá um tamanho para o seu vetor, né, ou se você for definir matrizes, você pode definir várias dimensões, né, para a matriz. E você dá um tipo básico para aquele vetor, por exemplo, e aí você vai ter um conjunto, né, de dados do mesmo tipo, né? Uma variável do tipo vetor, ela é um conjunto de elementos, né, uma sequência de elementos do mesmo tipo. Por isso que a gente chama de tipo composto, porque são vários elementos, mas homogêneo, né? Porque todos são do mesmo tipo. E nesse vídeo eu vou falar para vocês também sobre o struct do C, que uma forma de você definir, você programador, definir tipos compostos heterogêneos.
São tipos que são compostos por vários elementos e que esses elementos, cada elemento pode ter um tipo diferente que é o que é diferente de um vetor, né? Que todos os elementos têm o mesmo tipo. No struct, cada elemento vai ter um tipo diferente, tá? Bom, vamos tentar entender agora o que é o TAD, um TAD, né? Um tipo abstrato de dados. Para a gente entender isso, eu vou usar como exemplo um tipo abstrato de dados bem simples, que eu vou chamar de sacola, tá? Que é uma coleção de elementos, tá? É um tipo que armazena uma coleção de elementos. Então, um TAD, ele tem três partes, tá? A primeira parte são os dados, né? Um tipo abstrato de dados está relacionado a dados. Então, a primeira parte do TAD é quais dados que esse TAD armazena, tá? E a sacola é um TAD que é uma coleção de elementos, tá? De objetos, de qualquer coisa. Pode ser uma coleção de inteiros, uma coleção de float, uma coleção de pessoas, uma coleção de produto, certo? Então, um TAD sacola você pode usar, por exemplo, para num site de e-commerce você armazenar os produtos que estão no carrinho de compras, por exemplo. Então, para representar o seu carrinho de compras num site de e-commerce, você pode ter uma sacola de produtos, né? E aqui o usuário pode ir adicionando esses produtos lá, à medida que ele navega no seu site, certo? Então, esses são os dados do TAD sacola. Aí, a outra parte também importante de um TAD são as operações que você pode realizar sobre os dados, né, nesse TAD. Então, a primeira operação que eu coloquei aqui, ó, é a operação criar. Em geral, né, sempre existe essa operação de você criar uma sacola, né, na realidade, criar o TAD. Isso é uma operação comum em vários TADs, né? E quando você vai criar uma sacola, essa operação cria uma sacola vazia, né? Uma sacola sem nenhum item, tá? Outra operação, que também é importantíssima, é a operação de inserir, tá? Inserir um elemento na sacola, um elemento novo, né? Qualquer. Outra operação é obter, tá? Obter algum elemento da sacola. Aqui eu estou usando um parâmetro aqui, né? É obter o iésimo elemento da sacola, tá? Mas isso aqui é só um detalhe que nem precisaria estar aqui nessa definição, mas tudo bem. E outra operação também comum no TAD sacola é a operação de retornar o tamanho da sacola, ou seja, quantos elementos estão na sacola ou foram inseridos na sacola, certo? Então, um TAD sacola, isso aqui já está bem meio caminho para a gente definir o TAD sacola, tá? Já dá para entender bem o que é, né? Vai ser um tipo de dados, né, que permite a gente armazenar elementos, né? Inserir e obter elementos que estão ali, né? Guardar elementos. Então, de novo, né, a gente pode usar para representar um carrinho de compras, por exemplo, pelo menos representar os produtos que estão num carrinho de compras. Mas aí existe ainda uma terceira parte que faz parte de um TAD, que são as relações e restrições sobre os dados, né? Basicamente, o que tem que se obedecer em relação aos dados que estão no TAD, né? A sacola é um tipo de dados muito simples, e aí o que a gente define, né, é que podem haver repetições, né? A sacola não é um conjunto, né? Você pode inserir o mesmo elemento, elementos repetidos, mais de uma vez, e ele vai ficar repetido lá na sacola, tá? Ou seja, isso parece uma restrição, mas na realidade não é uma restrição, né? É um relaxamento, né, dessa estrutura, ou seja, a sacola não se preocupa se um elemento repetido foi inserido. Né? Se você fosse implementar um conjunto, por exemplo, um TAD conjunto, um conjunto também pode ser um TAD, o TAD conjunto teria que, as operações, né, a operação de inserção no TAD conjunto teria que cuidar para não deixar inserir um cara repetido, né, porque um conjunto não pode ter elementos repetidos. Isso é uma restrição do TAD conjunto, certo? Enquanto na sacola não existe essa restrição. Você pode, né, quem estiver usando a sacola pode inserir elementos repetidos. E outra coisa na sacola,
que também acontece no conjunto, né, é que a ordem não importa, tá? Para o usuário, né, a ordem não importa. Então, isso aqui é o TAD sacola, essas três partes, né, os dados, quais são os dados, né, que você pode armazenar numa sacola, quais são as operações que você pode executar em uma sacola e quais as relações e restrições entre esses dados, né? Isso aqui diz muito assim, né, como que funciona a sacola, né, como que essas operações têm que funcionar, quais restrições essas operações têm que obedecer, tá? E aí, o mais importante, talvez, do TAD, ou para vocês entenderem esse conceito de TAD, é que o TAD não inclui implementação, tá? Não inclui código e nem inclui algoritmos. O que isso quer dizer? Quer dizer que no TAD a gente não especifica como fazer isso aqui, tá? A gente só especifica o que tem que ser feito, o que o TAD tem que ter em termos de dados e operações e algumas restrições, né, relações que tem que existir nessas operações e nos dados, tá? Então, por isso que é um tipo abstrato, né, de dados. Não é uma coisa concreta, não é uma implementação. Tá? É simplesmente você dizendo o que é, né, e o que ele tem que fazer. Certo? Depois, quando a gente fizer uma implementação de um TAD, aí o TAD vira outra coisa. Tá? Não é mais, o TAD é o conceito abstrato, né, daquele tipo de dados. Em geral, é um tipo de dados mais complexo, né? Não é uma variável simples, é um conjunto de variáveis, certo? Bom, então, né, um TAD tem essas três partes e não define, né, não inclui algoritmos nem implementação. Para que serve o TAD, então, né? A ideia do TAD é simplesmente você deixar bem separado a especificação do tipo, né, e a implementação. Por quê? Porque para o mesmo TAD você pode ter diferentes implementações. Tá? E a gente vai ver isso durante o curso. A gente vai aprender o TAD pilha e o TAD fila. E a gente vai ver duas maneiras de implementar cada um deles. A gente vai implementar usando o vetor primeiro e depois a gente vai aprender o conceito de lista encadeada e vai usar a lista encadeada para implementar uma pilha e uma fila. Tá? E isso é muito comum em estruturas de dados, em TAD. Você tem o mesmo TAD, né? Por exemplo, uma sacola mesmo. Você pode usar um vetor para implementar uma sacola, mas você pode usar uma lista encadeada. Depois, em outro momento, vocês vão aprender árvores de busca, por exemplo, e aí você poderia usar uma árvore de busca para implementar uma sacola, certo? Então, você pode implementar de várias formas esse TAD. Agora, o que é interessante o TAD é que para o usuário, muitas vezes o usuário que eu digo não é o usuário final da aplicação, mas o programador que vai usar o seu TAD ou a sua estrutura de dados, ele não está interessado como que você implementou isso. Ele só precisa conhecer o TAD. Ele só precisa saber quais são as operações, quais são os dados que ele pode armazenar lá e como que essas operações tem quais as restrições, né? Então, por exemplo, a gente tem o TAD sacola e pode ter o TAD conjunto, né? Então, para o usuário desse TAD, né, o programador que vai usar isso, ele só precisa entender esses dois TADs e não precisa saber como que isso vai ser implementado, ele só precisa saber que o TAD sacola você pode inserir elementos repetidos. No TAD conjunto, não. Se você pedir para inserir um elemento que já está lá, ele não vai ser inserido. E isso vai para o usuário, programador que vai usar esses TADs, né? É importante, né? Às vezes você precisa de um conjunto, às vezes você precisa de uma sacola, certo? E aí você vai decidir com base, né, justamente nessas restrições, né, que existem no TAD, é que você vai decidir se para sua, né, um carrinho de compras, ele tem que ser um conjunto ou ele tem que ser uma sacola. É uma sacola, né? Você pode comprar, né, um produto repetido, né? Você pode comprar dois produtos do mesmo tipo, né? E não um conjunto, mas dependendo do seu problema, você quer um conjunto,
né? Então, por isso que o TAD é interessante, justamente porque ele define o que é importante para a aplicação, né, para o programador que vai usar esses TADs, certo? Agora, como que aquilo é implementado, muitas vezes o programador, o usuário daquele TAD não está interessado, certo? E isso permite, né, em algumas linguagens, né, a gente não vai ver isso muito, né, nesse curso agora, mas em linguagens que são orientadas a objeto e que a gente usa outros recursos mais avançados, esse conceito de TAD ajuda muito a fazer reuso e manutenção de código, tá? Então é importante vocês entenderem esse conceito. O conceito de TAD está muito relacionado com o conceito de estrutura de dados. E às vezes a gente até usa esses dois termos de forma indistinta, tá? Então, eu não vou entrar muito agora em detalhes sobre o que são as estruturas de dados, mas uma sacola, por exemplo, pode ser uma estrutura de dados. Tá? Eu posso ter um TAD sacola e posso ter a estrutura de dados sacola. E simplesmente, uma estrutura de dados, a gente pode pensar nela como uma implementação do TAD, de um TAD. Né? Então, eu vou ter uma implementação, né, que implementa aquele TAD sacola, que implementa a inserção, a criação, a obtenção de um elemento, o tamanho que retorna o tamanho da sacola, certo? Isso, e aí isso vira uma estrutura de dados sacola, certo? E aí a gente vai ver outras estruturas de dados na disciplina, que é lista encadeada, pilha, fila, e depois vocês vão ver em outras disciplinas estruturas de dados relacionadas a árvores, a grafos, tá? Existem diversas estruturas de dados clássicas, né, na computação que são muito úteis para resolver problemas reais, tá? E uma estrutura de dados, em geral, são dados, né, obviamente, mas são dados, né, complexos. Por exemplo, a sacola, né, é uma coleção de itens, não é um dado simples, né, é um dado, uma lista, uma coleção de itens, é uma coisa mais complexa. Você tem as operações, você tem as relações e restrições, né? Então tudo isso aqui, ó, vem do TAD, né? Por isso que o TAD é uma implementação, por isso que a estrutura de dados é uma implementação do TAD. Né? Agora, o que o TAD não tem em uma estrutura de dados tem são os algoritmos e a implementação disso aqui, né? Do TAD, né? Então, eu falo de estrutura de dados dessa forma justamente porque a gente vai ver dessa forma. A gente vai ver os TADs, né, de pilha e de fila, por exemplo, e depois a gente vai ver a implementação, os algoritmos de implementação desses TADs, né, usando coisas concretas mesmo, né, código, struct, e aí isso vai virar uma estrutura de dados, pilha e uma estrutura de dados fila. Tá? Então, estruturas de dados e TADs são conceitos que estão muito relacionados, né, e se confundem às vezes, mas é importante vocês se atentarem nisso aqui. Né? O TAD não inclui isso aqui, e a estrutura de dados inclui. A estrutura de dados é uma coisa concreta mesmo, o TAD é uma coisa abstrata, é uma coisa conceitual. Então vamos tentar entender o que é esse struct, né, da linguagem C e C++. Como eu disse, é um tipo composto heterogêneo. Você define vários campos com os tipos diferentes. Né? Isso é definido pelo programador. Você define o seu struct. Bom, e aqui está uma estrutura, né, definida em C. Por enquanto esquece um pouco os comandos aqui, depois eu vou explicar melhor. Mas olha o que eu estou definindo aqui. Ó, é um bloco, né, de comandos, e aqui dentro eu estou definindo variáveis. Ó. Logo depois desse bloco, antes de um ponto e vírgula, eu dou um nome para esse tipo. Então, eu estou usando dois comandos aqui, typedef e struct. Né? Aí eu coloco uma lista de campos, cada campo tem um tipo e um nome, e no final aqui eu dou um nome para o tipo composto. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui, eu estou definindo um tipo composto chamado pessoa, que tem três campos. Um campo idade, do tipo int, um campo peso, do tipo float, um campo altura, do tipo float. Certo? Então, eu estou definindo um tipo composto, uma pessoa que tem três
atributos, né? Eu poderia ter o nome da pessoa, poderia ter endereço, poderia ter vários campos aqui, dependendo da aplicação, tá? Você, programador, pode definir quantos campos você quiser usando esse tipo composto, tá? Vocês vão ver em outras documentações, às vezes usando o struct sem o typedef, tá? O struct, em geral, você não precisa usar esse comando typedef. Você pode usar o struct de uma forma um pouco diferente. Mas, na linguagem C, fica mais prático usar o struct dessa forma que eu estou mostrando. Tá? Então, só queria falar que existem outras formas, né, como se usa o struct, que às vezes vocês vão ver. Mas essa a gente vai aprender dessa forma, que é a forma mais prática, tá? Então, isso aqui, pessoal, é uma definição de um tipo novo, tá? Eu estou definindo um tipo de dados, um tipo de variável, de parâmetro novo, tá? Que eu estou dando nome de pessoa. E como que eu uso isso depois, né? Bom, aí eu posso declarar variáveis desse tipo. Da mesma forma que eu declaro uma variável do tipo int, eu agora posso declarar uma variável do tipo pessoa, uma variável chamada p do tipo pessoa. Beleza, isso aqui é uma variável composta. Ela é igual quando você define um vetor, por exemplo, com 10 posições, que aquela variável vai ter 10 elementos. Quando eu declaro uma variável do tipo pessoa, ela vai ter 3 campos lá dentro, 3 atributos. Tá? E como que eu acesso esses atributos? É muito simples, usando o operador ponto. Ó. Eu coloco o nome da variável, ponto, o nome do campo. Então, p.idade recebe 22. p.peso recebe esse valor e p.altura recebe esse valor. Certo? E eu posso declarar quantas variáveis eu quiser. Eu poderia declarar P2, P3, né, pessoa, irmão, né, poderia declarar várias variáveis e cada uma seria uma variável composta com essa estrutura aqui, certo? Variáveis diferentes, usando as informações dessas variáveis estariam armazenadas em locais diferentes da memória, né, e eu poderia armazenar esses dados, certo? Então, por isso que, né, o struct é de estrutura, né, você está definindo um tipo estruturado, né, mas que a gente chama também de tipo composto heterogêneo, né? Então, é um tipo definido pelo usuário, né? E isso é muito útil, né? Eu poderia ter agora definir também um tipo data, né? Que tem dia, mês e ano, um tipo data e hora, que tem dia, mês e ano, minuto, hora, segundo, né? E assim por diante. Eu posso definir tipos compostos cujos campos são compostos também. Tá? Então eu posso, por exemplo, eu tenho esse tipo pessoa, agora se eu for fazer um programa que gerencia alguma coisa relacionada a um banco, né, contas de banco, eu posso definir a partir desse tipo, agora eu posso definir um tipo conta, em que o titular é do tipo pessoa, certo? Então eu posso usar, né, uma struct como um tipo dentro de outra struct. Tá? Isso funciona perfeitamente.